Oi cinéfilos, meu nome é Caroline e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. No vídeo de hoje eu vim falar sobre os melhores filmes assistidos durante o mês de janeiro. Sem mais delongas, em quinto lugar ficou o filme Hamnet, um dos indicados ao Oscar de melhor filme. Eu vou ser bem sincera, e eu até falo isso na crítica, né, que já tá disponível aqui no canal, que eu tava esperando que ele seria um filme completamente diferente. Eu imaginei que ele mostraria muito mais os bastidores sobre o Shakespeare escrevendo Hamlet, né, até pelo subtítulo, né, a vida antes de Hamlet, mas na verdade ele é uma história que não tem nada a ver com os bastidores ali, né? É uma história que fala muito mais sobre o luto, sobre a superação do luto, sobre a arte como um instrumento, uma forma de conforto, de se encontrar, né? E também achei ele um filme que fala muito sobre sacrifícios. Então, dentro da história, a gente acompanha William Shakespeare e sua esposa Agnes, que passam pelo luto da morte do seu único filho homem, o Hamnet. E é um filme que é muito bonito, assim, eu acho que ele conseguiu tocar muitas pessoas. Na sessão que eu fui assistir, praticamente a sala inteira tava chorando em vários momentos dentro da história. Eu achei um filme muito bonito, assim, pela forma como ele mostrou o sacrifício da Agnes, né, que dentro da história ela basicamente abre mão de ter o seu marido presente todos os dias pra falar pra ele ir pra Londres e seguir os sonhos dele, né, vendo como ele tava angustiado, vivendo ali a vida no campo. E ela segue a vida, ela cuida dos filhos e, lógico, tem muitas felicidades nisso, é algo que ela que fala pra ele fazer, mas de certa forma ela também se sacrifica, né? E a dor do luto que ela passa é algo muito intenso, assim, na personagem dela. E por falar nisso, claro, a Jessie Buckley, que é, acho que a grande favorita na categoria de melhor atriz, tá excepcional dentro desse filme, assim. Ela é o grande destaque e o que me pegou muito na performance dela é realmente o quão verdadeira ela é. Assim, tudo dentro da história, todas as dores que a personagem passa são coisas que doem na gente mesmo. Ela consegue passar as sensações, né, também de tristeza, de felicidade com uma facilidade absurda pro público. É uma performance muito humana, muito verdadeira e muito natural, assim, nada dentro da história é realmente forçado e realmente eu fiquei muito impactada, assim, pela performance dela. E bom, é um filme muito bonito que acho que se você gosta de filmes que falam sobre essas temáticas, né, de maternidade, de luto, da arte como reconstrução, é um filme que vale totalmente a pena, um filme que recebeu diversas indicações aí ao Oscar e que ainda está disponível nos cinemas, né, então, enfim, acho que faz total sentido ele tá aqui nesse meu ranking do mês. E em quarto lugar, um filme que, assim, eu não dava nada antes de assistir, mas que eu me diverti muito, é o filme Twinless, que ele conta a história sobre um menino que perde o seu irmão gêmeo, então ele passa aí pra um grupo de meio alcoólatras anônimos, assim, para as pessoas que perderam também os seus gêmeos, onde ele passa a lidar. Você vê que o luto é um tema bem constante aqui nessa lista, né? Mas ele passa a lidar com o luto, com a falta do irmão, com o relacionamento que eles tinham, né? É um filme protagonizado pelo Dylan O'Brien, que pra mim tá excepcional aqui dentro da história, é realmente surpreendente. Eu espero muito que ele receba várias outras oportunidades no futuro, porque ele realmente é muito bom, assim, é um lado dele que eu ainda não tinha visto, assim, num drama, e ele interpreta esses dois gêmeos e realmente parecem duas pessoas diferentes, né? É um filme do ano passado, então vocês veem que a temática de interpretar gêmeos tava recorrente mesmo. E, enfim, é um filme divertido, ele tem um humor meio mórbido, meio sarcástico, que é muito legal. O diretor do filme também é um dos protagonistas ali dentro da história, que é um menino que o personagem do Dylan O'Brien conhece ali naquele grupo, né? E é um filme que fala muito sobre isso, sobre lidar, sobre a vida depois, sobre seguir com isso. Achei ele muito divertido, muito gostoso de assistir, mesmo sendo um filme que fala sobre trauma, sobre luto. Acho que souberam seguir por um caminho diferente, mas ainda assim que consegue tocar a gente de uma forma, né? E ainda falando de Dylan O'Brien, em terceiro lugar tem um filme que estreou recentemente nos cinemas, que é o longa Socorro, com o Dylan O'Brien e a Rachel McAdams. Esse é um filme que tem uma premissa meio Lost, meio Yellow Jackets, justamente por falar sobre sobrevivência numa ilha. Recentemente eu li Senhor das Moscas, então eu tava no momento ideal pra assistir esse tipo de filme. E devo dizer que ele foi exatamente o que eu queria que ele fosse, assim, é um filme muito divertido, ele tem direção do Sam Raimi e você consegue ver isso muito claramente ali dentro da história, mas é um filme verdadeiramente divertido e acho que isso que ele te ganha, né? A Rachel McAdams tá sensacional aqui dentro da história.
Acompanha basicamente essa mulher, interpretada pela Rachel McAdams, que ela é meio que a próxima ali pra ser vice dentro de uma grande empresa, porém quando o filho do dono lá que morreu assume, ele meio que deixa ela de escanteio e ela, enfim, passa por algumas humilhações até que eventualmente eles têm que viajar e o avião cai numa ilha deserta, né? E aí mostra muito dessa coisa da sobrevivência. É um filme muito engraçado, acho que tem momentos muito legais, de luta, dessa coreografia da luta, das vivências deles dentro da ilha. Vou falar pra vocês que eu gosto muito dessa coisa do questionamento da ilha sobre se o mal é muito senhor das moscas, né, como eu falei, mas se o mal, ele tá presente dentro da gente em todo momento e só basta ali o contexto em que você tá inserido, né, o que você faria pra conseguir o que você quer aqui dentro da história. Enfim, eu achei ele muito divertido, foi um filme que super valeu ver dentro do cinema e que eu imaginei ali pela reação de todo mundo depois de assistir, que todo mundo saiu muito satisfeito também. Em segundo lugar, um dos favoritos do ano passado de muita gente, que é o longa Sorry Baby. Assim como vários outros filmes dessa lista, esse daqui fala sobre superação de trauma, não tem a ver com luto, mas a superação de um trauma. E é um filme que eu imaginei também que ele seria bem diferente, né? Ele conta a história de uma menina que ela tem que superar um trauma. Eu não sei muito mais como explicar sem contar exatamente tudo que acontece dentro do filme, mas é um filme meio que separado em pequenas crônicas, assim, né? Dos anos após tal coisa acontecer na vida dessa menina. E também é um filme que ele tem um humor meio mórbido, meio sarcástico, que eu gosto muito. E é muito legal que ele é um filme que fala sobre trauma, que fala sobre essa superação, mas ele te traz um conforto. Eu sinto que é um daqueles filmes que eu poderia ter assistido umas 4 horas, assim, dessas pequenas vivências da protagonista, que eu estaria muito satisfeita, assim. É um filme muito bonito, que traz várias reflexões enquanto você está assistindo, várias reflexões sobre essa questão que acontece, né, que eu não posso falar pra não dar spoilers pra vocês, mas que vale totalmente a pena. Não é à toa que ele foi o favorito de muita gente. Sei que muitas pessoas também ficaram indignadas que ele não foi indicado ao Oscar, e acho que muito valia ele ter sido indicado nas categorias talvez de roteiro original ou de atriz, principalmente, né, ela carrega o filme, tanto que a própria Julia Roberts falou dela lá no Globo de Ouro. E é um filme muito bonito, assim, que eu acho que eu assisti no momento ideal. Eu tava fazendo algum tempo sem assistir filmes e ele foi meio que a minha saída pra voltar a assistir constantemente, sabe? Então eu curti bastante, assim. Ele não descreveria ele como divertido como os outros filmes, mas é um filme muito bonito. E apesar de parecer que ele vai ser um drama muito pesado, eu acho que muito pelo contrário, ele é um filme muito leve, ele consegue tratar sobre essas coisas de uma forma muito leve, mas sem tirar o peso desses acontecimentos, dessas coisas. Enfim, vale muito a pena. Em primeiríssimo lugar ficou ele, o longa Marty Supreme. Eu achei de primeira, por conta de todo o marketing do filme, que eu não ia curtir muito, mas eu adorei o filme. O filme conta a história então do Marty Mauser, que sonha em se tornar um grande campeão de tênis de mesa, mas para isso, claro, ele precisa largar a sua vida comum, o que é muito difícil, já que ele tem pessoas que dependem dele, ele não tem dinheiro e ele tem um caminho muito longo pela frente. É um filme que lembra bastante Prenda-me se for capaz, assim, por acompanhar essas pequenas aventuras vividas pelo personagem, até por muitas delas se cruzarem em vários momentos. O diretor Geoff Safdie, que também fez o filme Joias Brutas, que acho que tem um esquema de narrativa bem parecido, assim, né, por eventualmente as coisas irem se cruzando, assim, dentro da história, mas eu acho que é um filme muito mais otimista do que Joias Brutas, assim. Ele é um filme que fala muito sobre ambição. Ele é um filme que eu sinto que é dedicado pra quem sonha alto e que quer fazer você sair da história de certa forma esperançoso, assim, né? E eu acho ele muito corajoso porque o personagem do Marty Mauser, interpretado aqui pelo Timothée Chalamet, é uma pessoa extremamente detestável, é um cara extremamente arrogante, é prepotente, e mesmo assim a gente em vários momentos se sente torcendo por ele justamente por essa obsessão que ele tem com se tornar um campeão de tênis de mesa, por saber que aquilo é o destino dele, que ele tem que conseguir aquilo, e pelo fato dele estar disposto a fazer de literalmente tudo
pra conseguir atingir o que ele quer. Lógico, ele passa por cima de muita gente, ele faz muitos inimigos, ele machuca pessoas que não mereciam aquilo, mas ele, de certa forma, conversa com a gente nessa essência de tipo, o que você tá disposto a fazer, aquilo que você mais quer, aquilo que você mais sonha, né? E acho que ele conversa com a gente porque todo mundo tem um grande sonho, tem uma grande vontade, tem, enfim, fala muito sobre isso, sobre essa corrida atrás de alguma grande realização e de sentir que aquilo é seu, deveria ser seu, é destinado pra ser seu. Acho que é um filme muito legal, assim, e que também vale mais estar nos cinemas e vale muito a pena assistir, principalmente aproveitando agora essa semana do cinema, né, que começou hoje, nessa quinta-feira. Vale muito a pena assistir, e até porque tá indicado ao Oscar de melhor filme e de muitas outras categorias, e o Timothée Chalamet é um dos principais concorrentes, né, e um dos grandes favoritos aí na categoria de melhor ator, né, um dos principais concorrentes, por consequência, do Wagner Moura. Mas bom, então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou da minha lista, e também deixar aqui nos comentários quais foram os melhores filmes que você assistiu nesse último mês. Então foi isso, e até o próximo vídeo.